Investe Ciência, conectando mentes brilhantes a quem acredita na ciência brasileira. Esse vídeo é um overview do desenvolvimento do projeto nessa fase. Vou falar um pouco sobre mim, como é que surgiu essa ideia, o que é o projeto, qual foi a escolha do MVP, a simulação que eu fiz com usuários reais, quem apoiou esse projeto, como é que foi o desafio e os próximos passos. Vou começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou estudante de mestrado na área de design de software, aqui na Universidade Estadual de Maringá. A minha formação foi dentro das STEMs, graduada em Engenharia e TI. E a minha base foi rede pública, então eu sou estudante de rede pública. No próximo material, eu vou mostrar um vídeo que foi do mês passado. Aqui a cidade ela tem uma lei de incentivo a meninas na área de tecnologia de informação. E esse é um trabalho que é contínuo, que assim é algo que eu sempre faço durante a minha jornada. Na verdade, acho que é um pouco de gratidão por a educação ter impactado tanto na minha vida. Então, esse evento foi mês passado, da Semana das Meninas da área de Tecnologia de Informação. Eu vou passar para vocês o vídeo, tá? Esse evento contou com a prefeitura, com secretários, deputados, contaram com 3 escolas municipais, né? Foram mais de 100 meninas dentro desse evento. Eu participei do palco principal, contando um pouco da minha trajetória e incentivando também, para que essas meninas saibam que elas são capazes, né? Então, sou pesquisadora e professora há 13 anos. Atualmente, eu trabalho em uma empresa chamada TecnoSpeed. E tenho esse propósito de incentivar jovens, especialmente meninas, a superarem essas barreiras e se tornarem referência na área das STEMs. Isso é algo assim de anos, né? Aí eu atuo como mentora voluntária em programas de inovação, empreendedorismo, como Startup Weekend, a instituição chamada Favela, a Fly Educação. Então, acho que ao longo do ano, eu sempre faço eventos, mentorias, porque eu acho que é uma retribuição do que a educação é para mim na minha vida. Então eu coloquei aqui que a educação ela transformou a minha realidade. Essa aqui é a minha comunidade, né? Atualmente eu moro em Maringá, mas eu sou soteropolitana, periférica, né, do subúrbio ferroviário de Salvador. E eu acho que a educação, eu acho não, eu tenho certeza que a educação transformou a minha realidade e mudou o meu destino. E esse também é um papel do IC, do Investe Ciência, transformar vidas e mudar o destino desses adolescentes, desses jovens, né, que muitas vezes são extremamente criativos. E aí, como é que surgiu a ideia? Acho que o IC ele foi uma ideia depois que eu me formei da graduação, né, quando acabei de me formar em 2015, eu queria, né, devolver isso de alguma forma, mas acabei colocando esse desejo desse projeto guardado ali, né, no coração, para que eu tinha que, né, me manter, infelizmente, seguir o caminho tradicional ali do trabalho, mas nunca deixei de fazer essas contribuições para a minha comunidade, para as meninas, para os meus estudantes. Então ele surge ali, mas ele ficou guardado até esse momento do LED. Então, objetivos pessoais do Investe Ciência é que eu gostaria de encurtar e ter um caminho, ter um direcionamento, ter pessoas que pudessem me ajudar nessa trajetória, que não foi uma trajetória tão fácil, né? Se você vir de escola pública, você passar em uma universidade federal, você concluir,
né? São muitos empecilhos. Você tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que essa é a realidade de muitos, né? Na nossa sociedade. Então, o IC ele surge com esse objetivo de o estudante ele ter um caminho, ter alguém que acredite na ideia, no potencial e que dê luz para que tenha essa certeza de que ele pode seguir outros caminhos, né, na área de ciência, tecnologia, matemática, engenharia, entre outros. E um outro, porém, é incentivar a diversidade, porque pelos caminhos que eu passei, as empresas que eu passei, é muito difícil encontrar pessoas parecidas como eu. Então, o IC ele vem como esse gás, esse catalisador para que eu consiga enxergar cada vez mais gestores, né, na política, na indústria, pessoas parecidas da minha origem, né? Então, esse é o objetivo. E o LED, ele foi a oportunidade de tirar o IC do papel, né? Sobre alguns números. Então, hoje a gente tem 7,7 milhões de alunos matriculados no ensino médio no Brasil. O abandono escolar, você percebe que o governo ele tem buscado iniciativas para reduzir o abandono, mas é algo latente. A questão da ciência e tecnologia, dos pesquisadores, cientistas, a gente pouco enxerga, né, a diversidade dentro desse ambiente e incentivar também a produção tecnológica e de inovações, né? Então a gente, esse foi um dado que eu encontrei de 2018, mas a gente não consegue produzir nem, acho que nem 2% do que os Estados Unidos ou que a China produz em relação à propriedade intelectual. Então, por esses motivos que eu acredito que o impacto do IC tem o objetivo de democratizar o acesso à ciência e tecnologia, dar voz aos jovens, promover a inclusão, democratizar o acesso, incentivar a pesquisa desde o ensino médio, gerar soluções para problemas reais, inspirar futuros cientistas e líderes sociais nas periferias nacionais e construir pontes entre educação, mercado e sociedade. Desculpa. Quando a gente pensa em relação a como seria monetizado, né, o IC, a plataforma teria, né, uma receita através das comissões das campanhas aprovadas, né? E vamos lá, o que seria o Investe Ciência? Investir em um sonho é construir uma base. Começa pequeno, mas pode levar alguém até o MIT. Conheça a Investe Ciência, primeira plataforma de crowdfunding educacional voltada para estudantes do ensino médio de escolas públicas. A plataforma é dividida em duas frentes: vaquinha e desafios. Na vaquinha, os estudantes arrecadam recursos para bolsas de estudo e muito mais. Em desafios, empresas parceiras propõem problemas reais e os estudantes respondem com ideias criativas e inovadoras. Basta clicar em Crie Campanha, preencher nome, objetivo, vídeo e valor. O Investe Ciência também oferece o Rambi EC, com radar de editais, mentoria e novidades da ciência e tecnologia para fortalecer o protagonismo juvenil. Grupos que historicamente não são representados pela ciência, como meninas, negros, indígenas e periferia. Mais do que recursos, eles ganham mentorias, visibilidade e acesso ao ecossistema STEM. Toda a comunidade pode investir, pessoas físicas, empresas e organizações. Quem participa ajuda na transformação real da ciência, juventude e futuro. De escolas públicas à ciência nacional, o Investe Ciência une inovação e diversidade. Acesse agora, cadastre seu projeto, invista em ciência de verdade. Investir em um sonho é... E qual foi o MVP escolhido? Eu, na verdade, a gente sempre quer fazer tudo, né? Mas o tudo, ele não é viável, ainda mais com um tempo tão reduzido. Então, eu queria realmente demonstrar a importância desse projeto e a gente às vezes quer
quer fazer várias demandas, né? Então, eu dividi em etapas e pelas entregas. Então, eu quero fazer uma entrega de um vídeo demonstrativo da plataforma. Então, esse foi a primeira entrega que eu tinha pensado. Depois, eu quero fazer uma plataforma que funcione para que os usuários consigam testar algumas funções básicas. E depois, uma simulação real ali dos usuários, cadastrando, né? E testando e vendo se a usabilidade dessa plataforma está ok. Então, eu fui com esse plano, né? Pensando em fazer essa primeira entrega. E aí, se desse tempo, faria as outras demandas. Então, como é que eu tinha pensado nessa simulação da plataforma, né? Eu pensei em organizar uma oficina com o objetivo de aplicar ali o usuário utilizar essa plataforma, tanto o investidor, quanto o mentor, quanto o estudante, e eu conseguisse validar essa plataforma, validar os cadastros, validar as funcionalidades da plataforma, e dessa forma eu conseguisse, né, trazer mais entendimento sobre a importância e sobre a usabilidade da plataforma. E foi assim que foi feito. Então, eu iniciei fazendo uma divulgação com esse banner, né, uma chamada para os alunos da rede pública, e depois realizei a chamada tanto para investidores quanto para os voluntários. O objetivo dessa oficina foi incentivar os alunos a conhecer o mundo da inovação, ciência e tecnologia, estimular os alunos a utilizar a plataforma e compreender, para conseguir compreender a experiência e o comportamento, né, do usuário, e aplicar, ao final, ali um questionário para a gente ter um feedback dessa utilização dessa plataforma. Então, a gente utilizou a primeira semana, na verdade, eu utilizei a primeira semana para poder fazer um planejamento, a construção da plataforma, e a segunda semana foi a semana da divulgação. Em relação aos nossos dados, foram divulgados em 30 grupos e escolas a oficina. Participaram 2 estados periféricos de Salvador, né? O subúrbio ferroviário, e aqui em Maringá, né? Foram 9 escolas públicas, 9 alunos de escolas públicas inscritas. Foram 6 parceiros privados e públicos que participaram também da oficina. 13 alunos se cadastraram nesse formulário, né, de estudante. Nós tivemos 4 mentores, 6 voluntários no total, e na oficina 6 alunos participaram. Eu sou a Juliana, sou diretora de inovação da Prefeitura de Maringá. A Tuane me chamou hoje para atuar, né, como jurado das ideias de vocês. E o intuito mesmo é avaliar como que foi que vocês conseguiram despertar essa ideia, se ela é válida, né? Se ela faz sentido para quem vai usar essa ideia. Então, esse é o início de uma grande jornada para vocês, tá? Eu espero que vocês se inspiram nesse programa e que tudo tem um início, né? Então, o início dessa ideia, o início dessa jornada faz muito sentido para lá na frente vocês colherem frutos do que vocês estão plantando hoje. E a inovação é isso, né? Executar uma ideia e não desistir dela, e ela gerar valor de alguma forma para quem for usar. Então, inovação é uma ideia que gera valor. Então, quero dar boa sorte aí para vocês, agradecer a Tuane pelo convite de mentorar essas ideias, em nome da Mitec, em nome da Prefeitura. E é isso, gente. Boa sorte. Eu sou... Bem, o que eu achei da plataforma é uma plataforma bem fácil de mexer, bem intuitiva, não tem muita dificuldade. O que eu aprendi
Cara, eu achei interessante essa proposta que vocês têm de inovação, de colocar as ideias dos outros para frente, né? Eu achei muito bom. Não sei se você responde essa pergunta exatamente. Algo sério. Se você tem uma inovação que pode ser, se você pensa em inovar em algo, mas acaba sendo algo totalmente fácil de se refutar, quando você quer inovar algo, mas não vai, mas não é um fato em si, fica muito difícil conseguir inovar. Então, é muito bom você estudar sobre. Você pensar no que você vai fazer, você anotar o que você vai fazer, e você estudar para ver se dá para você colocar a sua inovação em prática. Entendeu? E, muitas vezes a inovação que você fez pode existir. Algo sério. Então, é a primeira oficina desse modelo, né, que a Tuane está proporcionando. Eu espero que seja uma de muitos. Eu também. Gente, isso, essa questão, por exemplo, que Ítalo trouxe, ou que a Yasmin trouxe, ou que o Leonardo trouxe, não é só uma problemática de escolas públicas, tá? Colégios particulares também tem. Eu vim de colégio particular e as dores que o próprio Ítalo falou, eu sei que ele está falando justamente porque não é só em relação aos professores, mas existe o próprio aluno com algum tipo de neurodivergência, né? Eu sou um neurodivergente, então. E eu falo que vocês, então, a primeira vem com a cabeça muito mais madura do que, por exemplo, pessoas que eu conheço da minha época, na época de ensino médio. Então, eu tenho uma perspectiva de que vocês podem sim trazer ótimos projetos que vão estar impactando a vida da população brasileira. E nunca pense que o seu projeto é impossível. Vem com a cabeça. Em terceiro lugar é a Yasmin. Yasmin com 3.9, sendo que o máximo é 5, tá, gente? E realmente foi bem concorrido, tá? As pontuações foram bem próximos. Em segundo lugar vem o Leonardo com 4 e o primeiro, o Ítalo, com 4.5. Parabéns, Ítalo. Parabéns. Então, os dados e opiniões da oficina. Fizemos um formulário de avaliação, tanto para os parceiros, mentores, quanto para os alunos, tá? Em relação aos estudantes, né, foram 100% de escola pública. Eles julgaram da nota de 1 a 5 que o cadastro pelo site, né, deles, do evento, foi fácil. Sobre cadastrar a campanha, então, a etapa de cadastro da campanha também, eles julgaram com difícil, né, em relação ao cadastro da ideia. Sobre a finalidade, o entendimento que é a plataforma, eles julgaram como nota 5, então, que eles conseguiram ter entendimento sobre a plataforma. Essa última pergunta foi sobre se ele acredita que os mentores poderiam ajudar, eles julgaram como nota 4, e se a oficina incentivou ao interesse em alguma profissão STEM, eles julgaram como nota 5. Em relação aos mentores, como opinião, né, da oficina, ele colocou aqui como maravilhoso, mas a gente também teve outros feedbacks ao longo ali da oficina, dos estudantes. E para os mentores, a gente teve aqui uma porcentagem dividida entre estados, né?
a nossa banca de jurados foram de 2 estados distintos, com o objetivo do Investe Ciência realmente poder ser aplicado tanto aqui na comunidade como em outras comunidades pelo Brasil. Eles também julgaram que a plataforma e o entendimento sobre a proposta do projeto seria nota 5, tá? A gente teve uma porcentagem também em 60% da banca de avaliações ser de instituições públicas e 40% ser privadas, tá? Aqui seria se eles investiriam mensalmente na plataforma, auxiliando os estudantes, colocaram como 100%. E aqui são alguns desses comentários, né, sobre o que a visão geral do projeto. Então, aqui eles disseram que é super relevante, que acredita nesse propósito, entre outras opiniões. De 1 a 5, né, se teve algum entendimento do propósito e aqui a cidade aplicada. E esses foram alguns dados que foram retirados da oficina, mas eu encaminharei também o formulário com todas as pesquisas completas. Nossos apoiadores. Então, eu contei com a prefeitura aqui de Maringá, a Juliana, que ela é diretora de inovação da Antec, que ela participou da banca de avaliação dos nossos jurados. A secretária de inovação também de Maringá. Essa é a foto com o diretor da Juventude, da Secretaria da Juventude, que também me recebeu com o projeto. Ele também preencheu o formulário sobre o desenvolvimento, o planejamento do projeto. A universidade e entre outras entidades que também, ao longo desse processo, esse tempo que foi tempo curto, que nos apoiaram em desenvolver, em ajudar a gente a encontrar escolas parceiras para a gente desenvolver esse projeto. E como é que foi esse desafio, né? Foi algo que realmente foi um desafio, eu coloquei ufa, porque foi pensando na execução e na grandiosidade que é o projeto, eu me agarrei muito no nosso workshop e naquela dinâmica do que seria um MVP. Então, quando eu pensei em executar um MVP, eu pensei eu preciso de um cadastro de investidores, eu preciso de um cadastro de estudantes e eu preciso conectar eles de alguma forma que seria a oficina. Então, fiz o planejamento. Aqui tem, ao início de tudo, no primeiro dia, eu rascunhei ali como é que seria, né, a ideia da logo e você vê que saiu do papel para uma ideia real. Então, tive alguns encontros com a prefeitura para poder viabilizar. Eu gostaria de ter feito uma oficina tanto online quanto presencial, mas ela ficou para uma data mais, né, para frente. Confeccionei esse material da oficina, construí a oficina foi realizada no dia 9 e no dia 10 a criação dos vídeos desse material que aqui hoje eu vos falo, e também das redes sociais, e com o objetivo da finalização no dia 11. Então, foi algo que eu coloquei toda a minha energia, mas o objetivo é realmente mostrar o impacto que o Investe Ciência, que é essa plataforma que eu tanto acredito e que eu quero realmente levar para frente, né? E do propósito. Eu espero que vocês também vejam o Investe Ciência com os mesmos olhos que eu enxergo esse projeto. Próximas etapas. Coloquei aqui algumas etapas que eu vislumbro para o desenvolvimento do projeto. Essas são as nossas redes sociais do Investe Ciência. E agradeço, né, até aqui por essa fase 3 e por ter tirado também do papel esse projeto que tem para mim, que faz muito sentido. Obrigada a todos. Cidade.
Acesse agora, cadastre seu projeto, invista em ciência de verdade.